E aí, você investidor mais, tudo bem com você? Esperamos que sim. Augusto e Guilherme por aqui hoje, e esse é mais um vídeo da série Começando a Investir. Antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like. Se você é novo, considere se inscrever no nosso canal também, ativa o sininho de notificação. Isso ajuda a gente a trazer sempre conteúdos de mais qualidade para você. Ô Gui, dá uma resumida no que a gente já viu aqui, o que a gente já trouxe de legal para o canal, porque vai ser muito importante para a gente começar o vídeo de hoje. Perfeito. Nós já falamos sobre a taxa Selic, como ela é composta e como ela interfere na nossa vida. Falamos também da inflação, como ela também é composta, como ela interfere na nossa vida. Falamos sobre juros nominais e também juros reais. Lembra dessa diferença, juros nominais e juros reais, tá bom? E agora, Augusto? O que esse vídeo reserva pra gente? Agora a gente vai ensinar você a analisar um título. A gente vai começar pela renda fixa, tá bom? É mais fácil de entender. Mas eu vou dar uma pinceladinha sobre renda variável. Gui, você vai me ajudando, tá bom? Você dá Perfeito. uma enroscada aqui. Amigo, amiga, o assunto é um pouquinho complexo e a gente não pode passar ele de uma maneira leviana. Então, pega o papel, pega a caneta para fazer as suas anotações, porque hoje o assunto vai ser um pouquinho mais profundo do que a gente vem passando, tá bom? As duas principais classes de ativos são renda fixa e renda variável. Esse vem para a caixinha, esse vem para cá. Vamos trabalhar sobre a renda fixa. Primeira coisa, a poupança não é uma renda fixa. Ela é um tipo de depósito à vista que vai estar remunerando. O dinheiro fica no banco e ele vai ser remunerado. Eu já vou te mostrar por que ela não pode ser considerada renda fixa. Mas é importante você saber disso e depois a gente vai soltar um vídeo sobre poupança. Nossa, Augusto, quanta enrolação! Não. Estou tentando colocar isso de ordem estruturada, numa ordem estruturada, para você não se perder. Você vai me agradecer no final depois. O que caracteriza a renda fixa, Guilherme? Você sabe? O que caracteriza a renda fixa é que ela é composta por títulos, Títulos, títulos de dívida. títulos de dívida. Exatamente. A renda fixa, ela se traduz em ser um título de dívida. Seja do governo, seja de uma instituição financeira, seja de uma empresa. Elas representam uma dívida de um emissor, como a gente acabou de ver. Pode ser o governo, pode ser um banco ou pode ser Americanas. Dor de cabeça. Ai, ai, nem me fala. A renda fixa tem outras características, mas a gente não pode falar assim, é sempre fixo desse jeito. Apesar do nome ser renda fixa, tem características que oscilam. Primeiro ponto, existem 3 tipos de indexadores para renda fixa, para os títulos de renda fixa. São eles: os pós-fixados, os pré-fixados e os híbridos. Os pós-fixados, eles estão atrelados à Selic, que a gente já viu, e ao CDI. Lembra, tem a Selic e tem o CDI. Esses são os indexadores da renda fixa. Eles são praticamente o mesmo valor, beleza? Depois tem os pré-fixados. O que seria um indexador pré-fixado, Augusto? O indexador pré-fixado é aquele que já vem os juros nominais marcados para você, como por exemplo o número 15. Se eu falar que esse título vai render 15%, ele é pré-fixado. Antes de contratar, você já sabe quanto que ele vai render ao longo do tempo. Perfeito. Quer dizer que lá no final, quando você for resgatar esse título, ele tem que ter rendido, como o Augusto falou, 15% ao ano, que é a taxa que a gente colocou. Exatamente. Outra informação legal que o Guilherme passou pra gente. Ao ano, beleza? Não é durante todo o período do título, mas ao ano, 15%. E o título híbrido é muito legal, porque ele tem uma parcela dele que está atrelada à inflação e uma parcela de pré-fixado. Então funciona mais ou menos assim. Legal, né, Gui? Ele vai render o IPCA mais 5% ao ano, independente de quanto for a inflação. Se a inflação for 10 e ele tem a parcela dele pré-fixada de 5%, quer dizer que no final esse título rendeu 15% ao ano. Combinado? Eu sei, você já deve estar olhando e falando assim, pronto, já achei. Isso é o juros reais que eles estavam falando, agora eu já sei como chegar nele. É isso mesmo.
Por quê? Porque ele sempre vai estar rendendo acima da inflação. Combinado? Guarda essas informações aí, que a gente só está começando. Outra característica muito importante é saber que o título de renda fixa, ele nasce com um vencimento. Esse vencimento dele a gente chama que é o período de maturação. É enquanto o título vai estar maturando e vai estar rendendo até ele te pagar. A maioria dos títulos, eles têm um sistema de amortização bullet. Existem títulos que eles pagam cupons semestrais, cupons periódicos de juros ao longo do tempo. Durante a maturação, ele vai te pagando uma parcela, beleza? O mais normal é que ele pague tudo, principal mais juros, no final. Então a gente já sabe que existem 3 tipos de indexadores e que são dívidas emitidas e que elas têm prazo de vencimento. Beleza? Augusto, já entendi tudo, bora pro próximo vídeo. Eu acho melhor não. A gente só está começando ainda. Por quê? Presta atenção. Existem 3 tipos de indexadores, sendo um deles pós-fixados. Isso quer dizer que você não sabe exatamente quanto ele vai render. Por exemplo, eu me lembro que o Guilherme falou lá atrás, num outro vídeo que vai aparecer aqui na tela para você, que a taxa de Selic ela é definida pelo Copom. Cada 45 dias ele faz uma reunião. Então vamos supor que hoje a taxa Selic está em 13,75. Essa, amigo, é a taxa Selic meta. É a meta que o Banco Central está colocando para o governo negociar. O teu título vai render a taxa Selic over. A taxa Selic over ela é 10 basis points abaixo. Então, se está 13,75, ela vai render 13,65. E o CDI, ele é 1 base point da taxa Selic over. Então, ele rende 13,64. Na prática, Selic over e CDI é a mesma coisa, tá bom? Mas vamos supor que daqui 45 dias o Copom comece a reduzir a taxa Selic. Ele reduza a 100 basis points, ou seja, de 13,75 ela vem para 12,75. O seu rendimento ele não vai mais ser proporcional a 13,65. Lembra? Selic over, 10 basis points abaixo. Ele vai passar a ser proporcional a 12,65. E com essa variação a gente vai saber quanto que está rendendo o seu título. Quanto de juros por dia você está rendendo. A conta é simples, tá bom? Mas numa outra hora a gente te mostra. Você vai ter que levar pelo 1 dividido por 252, que são o número de dias úteis. Eu sei. É muito número. Foca só no conceito agora. Augusto, então o que você está falando para a gente é que não depende somente da Selic, né? Depende também da Selic over e dos basic points também. Isso mesmo. A gente entendendo o conceito do que é Selic meta, que é definida pelo Copom, a gente já sabe que vai tirar 10 basis points, que seria, a grosso modo, falar que diminuiu 0,10%. Só que não é bem assim. Eu não estou tirando 10%, eu estou subtraindo 10%. Então a gente fala que é 10 basis points abaixo. E que o CDI, que vai ser o indexador utilizado para outros títulos, ele é igualzinho à taxa Selic over, ou bem próximo a ela. Augusto, e quando que eu uso Selic e quando eu uso CDI? É simples. Quando a gente estiver comprando uma dívida do governo, é utilizado a Selic. Quando a gente compra um título de dívida, seja do banco, seja de empresas, o indexador é o CDI. Mas os dois fazem parte do grupo de pós-fixados. Esse grupo é interessante porque como o rendimento é posterior, então sempre passa o dia e rende um pouquinho, passa o dia e rende um pouquinho, passa o dia e rende um pouquinho. Esse tipo de rendimento, ele sempre vai ser ascendente, tá bom? Porque ela está sempre positiva. A Selic é sempre positiva no nosso país. Combinado? Mas existem os outros dois indexadores. Os outros dois indexadores, eles têm ou a parcela cheia pré-fixada, lembra daquele exemplo dos 15% ao ano? Ou uma parcela do título pré-fixada, o IPCA mais 5, beleza? Por ele ser pré-fixado, a gente já sabe que lá na frente ele vai te render 13%. E aí você está falando, cara, por que você está enrolando tanto para falar isso? É tão simples.
aqui está o pulo do gato e aqui está onde a maioria das pessoas começam a investir e saem correndo e voltam para a poupança. Senhora? Por quê? Porque, amigo, esses títulos podem sofrer um efeito de marcação a mercado. Como eles têm essa parcela pré-fixada, o valor deles, o preço unitário que eles estão sendo negociados, eles podem oscilar para cima ou para baixo. Então pode ser que você colocou um título, R$ 100 num título, e você foi olhar e ele está valendo R$ 90. E aí você fala, tô perdendo meu dinheiro aqui. Calma, isso é renda fixa. Quê? Você tá me falando que a renda fixa então pode cair? Mas não era fixo? Ele não tinha uma constante? Ele não era constante? Peraí. O que esse cara amigo, tá falando? é bem por aí. E aqui que está todo o charme do jogo. Isso não quer dizer que ela não é fixa. Isso quer dizer que ela oscila conforme o apetite do mercado. Mas se você levar o título na maturação, ele vai render aquela porcentagem que você contratou. Então, se eu contratei 15% e eu segurar ele pelo vencimento total do título, no final eu vou ter rendido 15% ao ano, tranquilamente. Agora, se eu quiser sair antes, eu vou ter que vender o meu título conforme o apetite do mercado. E agora eu vou te explicar, de um jeito bem simples, o que faz a marcação ao mercado. A primeira coisa que você tem que saber é que esses títulos nascem com valor de face. E isso é o valor dele lá no futuro. Então, lá no vencimento dele, ele tem um valor. Vamos supor aqui, hipoteticamente, que o valor dele é R$ 1.000. Beleza? A gente vai fazer uma taxa de desconto, utilizar a taxa de desconto e trazer ele a valor presente. Qual que é essa taxa de desconto? Os 15% ao ano. Isso quer dizer que trazendo esse título que vale R$ 1.000, uma taxa de 15% pelo período de 2 anos, vamos supor, ele vale aqui hoje R$ 756 mais ou menos. Isso quer dizer que se eu colocar esses R$ 756 aplicado a 15% durante o período de 2 anos, o valor final é R$ 1.000. Beleza? Isso é importante para você entender o seguinte: se a taxa mudar e eu sei que meu valor aqui no final é o mesmo, são R$ 1.000, o valor dele hoje vai alterar. Então, se eu aumentar a taxa, o valor vai ser menor. Porque se eu aplicar R$ 756 a 20% durante 2 anos, eu não preciso nem fazer essa conta para te mostrar que vai render mais do que R$ 1.000, certo? Então, o título, o valor unitário dele tem que cair. E isso é a marcação a mercado. É por isso que os valores dos títulos vão oscilando ao longo do dia e durante os dias de maturação do título, tá bom? Por causa desse efeito. Agora você deve estar se perguntando. Beleza, Augusto, eu já entendi que isso daqui é uma zona, que marcação ao mercado é uma loucura. É mais ou menos por aí. O que faz a taxa de juros? Como eu vou saber qual que é o valor da taxa de juros? O que influencia essa taxa de juros pré-fixada? É a taxa de juros futura. Isso vai ver a política econômica, o cenário, a economia, a inflação, qual que é a meta de inflação do governo. Tudo isso influencia na taxa de juros futuros, que vai influenciar no valor da taxa pré-fixada. Então é por isso que todo dia acontece uma notícia ou outra, lá atrás, impeachment da Dilma, Joesley Day, de repente greve dos caminhoneiros, pandemia, guerra da Rússia, entre outros tantos exemplos que a gente pode dar e que vão fazer o valor dessa taxa se modificar. Por isso, quando a gente fala em renda fixa, nem sempre ela é fixa. E é importante a gente passar todo esse conceito para você, para que você entenda que os títulos pós-fixados, eles são os mais indicados para quem está iniciando. Isso porque o rendimento dele é linear e ascendente. Ele vai oscilar. Se a taxa de juros for maior, a curva vai ser mais apertada, ele vai subir com maior velocidade. Se a taxa de juros for menor, ela vai subir com menos velocidade, mas ela sempre vai estar para cima. Esse título não sofre efeito da marcação ao mercado, porque a taxa é sempre pós-fixada. Vai esperar o que aconteceu no dia para a gente saber quanto que ela vai render. Tudo bem? Até aqui, tá legal? Ficou alguma coisa em dúvida? Tem algum ponto que eu não deixei claro para você? Comenta aqui pra gente, porque é importante pra gente
conseguir explicar esse assunto de marcação a mercado para você. Augusto, tem um ponto que eu fiquei curioso, porque você falou bastante dos juros futuros. Tem Certo. algum lugar que a gente pode ver onde que tem esses juros futuros? Se tem alguma previsão deles? Existe algum site, alguma coisa que a gente pode usar para saber um pouquinho mais sobre eles? Gui, é muito interessante isso. A própria Bolsa de Valores negocia a taxa de juros futuro. Ela é chamada de DI 1F e o ano que você quer saber. Então, por exemplo, eu quero saber a taxa de juros, qual que é a expectativa da taxa de juros do Brasil para 2025. Se eu jogar no Google DI 1F 2025, eu vou saber qual que é a expectativa da taxa de juros. E assim eu já vou saber quanto que tá valendo, vai valer um título mais ou menos lá em 2025, porque é com base nessa taxa que vão ser remunerados os títulos de renda fixa. Beleza? Os títulos pós-fixados, eles são indicados para quem está começando no mercado, porque não sofre efeito de marcação a mercado e você ainda não sabe surfar essa onda. Tem como ganhar dinheiro com ela? Tem, se eu souber para onde a economia do Brasil está indo. Por exemplo, a grosso modo, se eu sei que a expectativa futura é que a taxa de juros caia, quer dizer que se a taxa cai, o preço sobe. Então é um bom momento para eu comprar um título pré-fixado ou híbrido, porque ao longo do tempo esse título tende a valorizar. Por outro lado, se eu acredito que a taxa de juros vai subir, seja por uma insegurança do mercado, seja por causa de um risco fiscal, aí não é um bom momento para eu investir nesses títulos. Por quê? Com a marcação a mercado, a taxa de juros sobe e o valor do título cai. Ou seja, eu vou ficar com o meu preço unitário negativo. Mas, se eu contratei hoje IPCA mais 8 e amanhã ele tiver IPCA mais 10, sim, o meu preço unitário vai ser abaixo. Mas se eu levar ele ao vencimento, eu vou receber IPCA mais 8, tranquilamente. Então, se você tem um objetivo definido e um prazo certo e pretende manter o título até o vencimento, aí sim vale a pena você investir num título, seja ele pós, pré ou híbrido, porque você vai segurar ele durante toda a maturação. Combinado? Num outro vídeo a gente vai te falar como calcular essas metas, os objetivos e como saber como escolher exatamente o título que você quer. E eu vou explicar para você quais são os tipos de títulos de renda fixa que a gente tem aqui no Brasil. Ô Gui, e o que você acredita, você como administrador que estudou economia, que é interessante para o investidor olhar, já que a gente falou disso tudo e que as coisas impactam ou não, o que impacta ou não a taxa de juros? É sempre muito importante você ficar de olho em alguns indicadores macroeconômicos e também em notícias que saem do mundo afora. Um indicador que é muito legal de você olhar é a inflação e também é muito bom você ver o PIB do seu país. Além disso, tem várias notícias que rodam o mundo. Por exemplo, se a China abriu ou não o mercado de novo para fazer exportação e importação, como que está indo a guerra da Ucrânia à Rússia. Também é muito legal você prestar muita atenção em países que o Brasil tem ligação direta para fazer os seus negócios. Porque aí você vai ter uma previsão não, mas você vai conseguir acompanhar e entender se aquele mercado está favorável ou não para o Brasil conseguir fazer as suas negociações e como isso vai impactar aqui dentro também. Isso, se você quiser ter um up, se você quiser ser um investidor com mais profundidade, com mais afinco ao mercado. Agora, se você quiser ser um investidor habitual, você consegue, olhando uma notícia aqui, uma notícia ali, acompanhando o nosso canal, que a gente vai passar esses índices para vocês, mas também sabendo o que é um título e o que é outro. Ô Gui, fala para o pessoal ali em casa. Quais são os títulos emitidos pelo governo? Nós temos o Tesouro Selic. O Tesouro Selic antigamente era conhecido como LFT. Esse é o nome raiz. E o nome comum hoje é Selic, Nós temos o Tesouro Pré-Fixado também. que eram as letras do Tesouro Nacional, LTN. E nós temos também os Tesouros IPCA. O Tesouro IPCA+, o nome dele raiz é NTN-B principal. E ele é aquele título híbrido, porque como você mesmo viu no nome, Tesouro IPCA, ele é IPCA+, mais aquela parcela pré-fixada. Ou seja, o próprio governo federal ele já emite títulos com cada um dos indexadores que a gente passou aqui. Agora você, que é esperto, que está antenado, já sabe. Poxa, eu vou começar no universo dos investimentos, quero aplicar meu dinheiro. Eu vou
aplicar no Tesouro IPCA+, no Tesouro Pré-fixado ou no Tesouro Selic? Isso mesmo, o Tesouro Selic, porque ele tem sempre o rendimento positivo e você não vai sofrer a marcação a mercado sem saber o que está acontecendo. Você nem vai achar que está surfando como um surfista profissional ingenuamente e nem também vai tomar um capote na onda e ficar perdido e falando, nossa, deixa eu tirar meu dinheiro. Porque aí você estará executando o prejuízo. Você sai antes, sai com título negativo e não deixa ele render tudo aquilo que ele ia render para você. Beleza? O governo é um dos emissores de dívidas que a gente pode comprar na renda fixa. Ô Gui, agora tem a parte privada, certo? Então tem os títulos públicos e tem os títulos privados. Quem são os emissores de título privado? Nós temos também os bancos e as empresas privadas. Bancos? Corretoras também? Sim, nós temos também as instituições financeiras e empresas privadas. Exatamente. As instituições financeiras, elas vão emitir CDBs, letras de crédito e assim por diante. E tem um monte de título que elas podem emitir. As empresas vão emitir debêntures, CRIs, CRAs e um monte de título que não compensa agora a gente ficar enchendo você com todas essas siglas. Eu só vou te confundir. Mas seja um CDB emitido por uma instituição financeira, um banco aí, Gui, fala um banco para mim. Itaú. O Banco Itaú. Seja uma debênture emitida por uma empresa. Magazine Luiza. Seja o CDB do Banco Itaú. Seja a debênture da Magazine Luiza, ela vai estar vinculada a um desses indexadores que a gente passou, pós, pré ou híbrido, e ela vai ter um prazo de vencimento. Você vai ter que olhar qual que é o rating de crédito dessa empresa que emitiu. Nossa, Augusto, agora você começou a falar grego comigo. Agora eu não entendi mais nada do que você estava falando. Eu vou explicar isso de maneira bem simples. Quando a gente vai olhar um título de investimento de renda fixa, a gente tem que basear a nossa escolha, a nossa análise, num tripé que chama risco, retorno e liquidez. Por quê? O risco envolve a qualidade do crédito do emissor. Você concorda comigo que o governo ele é o mais seguro desses três emissores que a gente tem? Depois vem os bancos, os grandes bancos, aqueles que têm muito poder, e um índice de Basileia legal. O índice de Basileia é a medida de segurança da saúde do banco. Em outro vídeo a gente vai te mostrar como analisar tudo isso. E a liquidez. Poxa, a liquidez a gente não falou até agora, né, Gui? Verdade, é um ponto que a gente ainda não tocou. Vamos falar de liquidez para você então. Liquidez é a velocidade ou a periodicidade que você pode vender o seu título e receber o dinheiro na mão de novo. Existem títulos que não têm o resgate antecipado, então você tem que segurar ele por todo o período de maturação. Já existem outros títulos que você pode negociar ele no dia a dia no mercado secundário. Esses títulos têm liquidez diária. Fala para mim, Gui, um título que vem na tua cabeça de liquidez diária. Alguns títulos de CDB. Existem alguns títulos de CDB que têm liquidez diária. Também o Tesouro Selic tem liquidez diária. Todos os títulos do governo, que são conhecidos como os tesouros, eles têm liquidez diária. Você pode negociar ele qualquer dia, tudo bem? Só que já sabe da marcação ao mercado, beleza? Agora, os outros títulos privados, nem sempre eles têm essa liquidez diária. Alguns desses títulos você vai ter que levar até o vencimento. Então, esse é um item que você tem que olhar com muita atenção. Principalmente se você estiver comprando esse título para atingir alguma meta sua. Ou esse título tem que estar batendo com a sua meta, ou ele tem que te permitir o resgate antecipado. E se a gente olhar esse tripé, risco, retorno e liquidez, a gente nunca vai se arrepender de ter investido nosso dinheiro num título. Porque a gente já vai entrar sabendo o que está fazendo. Pegando o gancho da liquidez diária, que nem o Augusto comentou, os títulos de liquidez diária, pensa comigo. Você investiu o seu dinheiro, investiu 5 mil reais ali dentro de um título de liquidez diária. E você precisa ter esse dinheiro de volta. É um dinheiro que você investiu para pensar num prazo, só que você precisou resgatar um pouco antes. Aconteceu algum imprevisto. Um imprevisto ali que fugiu do seu dia a dia e você precisa daquele dinheiro. Se você pedir e solicitar esse dinheiro hoje, antes das 13 horas, pensando no Tesouro Selic, você pode resgatar esse dinheiro nesse mesmo dia. E aí que está o ponto da liquidez. Você conseguir puxar esse dinheiro. Se
Se você pedir depois das 13 horas, você vai resgatar amanhã. E mesmo assim é um prazo muito próximo. Você percebe como você tem essa agilidade na hora de você conseguir puxar esse dinheiro? Se você for pensar em outros títulos que não têm essa liquidez diária, se você fosse solicitar, você não iria ter esse dinheiro tão rapidamente. E como o Guilherme bem disse, é muito importante a gente ter planejamento financeiro, conhecimento, porque aí a gente sabe se planejar de acordo com o nosso propósito. Vem cá, existem títulos que têm liquidez diária e títulos que não têm uma liquidez diária. Fala para mim, qual deles você acha que tem um maior retorno? Qual deles vai te pagar mais? O de liquidez diária? Difícil, né? Dificilmente. A maioria e a lógica é que títulos que não tenham a obrigação de te pagar no momento que você quer, eles rendam mais do que um título de liquidez diária. Isso é educação financeira. Isso é entender as regras do jogo para saber onde movimentar as suas peças no tabuleiro de xadrez. E eu sei que você deve estar se perguntando: Poxa vida, Augusto, você deixou um monte de dúvidas na minha cabeça. Quais são esses títulos? Como escolher? Me dá uma indicação de ativo, de qual título eu tenho que comprar, ou qual título eu não tenho que comprar. Me ajuda aí. isso não dá certo. Isso depende muito de você, porque vai depender do propósito que você tem, qual o prazo que você pode esperar, o quanto que você precisa que ele renda. Em um outro momento, a gente vai fazer um vídeo para te explicar como construir a sua meta, como achar o título que está atrelado à sua meta. Mas é importante você saber, aqui, hoje, como funciona a renda fixa e que, principalmente, para quem está começando, os títulos públicos são os mais seguros, porque eles são emitidos pelo governo. Os títulos pós-fixados são os mais seguros, porque eles não sofrem marcação a mercado. E os títulos que têm liquidez diárias também são os mais seguros, porque você pode ter ele na mão, seja no dia ou seja no dia seguinte. Como o Guilherme bem disse, até às 13 horas você tem o resgate hoje. Depois das 13, amanhã ele está na sua conta. Levanta essa tabela para você, da segurança, tanto do risco, quanto do retorno, quanto da liquidez. Em outros momentos a gente vai entrar título por título, vamos mostrar na tela como analisar um CDB, como analisar uma debenture, como analisar um título do Tesouro Direto. Hoje, eu só estou querendo te dar um overview para você ficar por dentro de como funciona a renda fixa. Perfeito, Augusto. E é por isso que a gente pensa naquele ponto. Cada título, como você viu, serve para um propósito diferente. Então você sempre tem que pensar. Pensa na liquidez, quando que você precisa ter o retorno desse dinheiro. Pensa em qual que é o propósito. Pensa também no seu perfil. E principalmente, não caia no conto do vigário. Tem muita gente por aí que vai lá e indica título para você e coloca, por exemplo, um assunto. Os melhores títulos para comprar em 2023. Cara, será que é o melhor para essa pessoa? Será que o melhor para essa pessoa é o melhor para todo mundo? Será que é o melhor para você? Pensa nisso. Pensa nisso antes de você fazer qualquer aquisição de um ativo. E aí, fica com a gente também. Se liga, que tem conteúdo muito legal saindo por aqui. Um forte abraço e a gente se vê na próxima etapa. Até o próximo vídeo.